noite muito agradável, né? O clima nos ajuda, essa temperatura amena é muito favorável para reflexões. Eu sempre faço questão de, em primeiro lugar, mostrar todo o trabalho proposto da maneira que é, porque são trabalhos muito bem feitos, muito respeitáveis, e é importante a gente não abrir mão de certos conteúdos que, se eu apenas comentasse as minhas reflexões, com certeza algo muito importante faltaria. Então eu peço a vocês permissão para eu ler tudo que o Caibar Schutt escreveu aqui, e são umas 4 páginas, então temos que ter um pouco de atenção e paciência, tá bom? Então vamos começar. Parábola da figueira estéril. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isso, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, farei não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Aí o Caibar, já comentando, diz: magnífica parábola, estupendo ensinamento. Quantas lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho. Se encararmos a narrativa do ponto de vista científico, observamos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente a secaram. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar ou vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo já se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas, ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narrativas do Evangelho. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinar a ter fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática de boas obras, não só pelas instituições, mas também pelos homens. O indivíduo, por mais bem vestido e rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, à semelhança de uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais do que folhas. Uma instituição ou uma associação religiosa, onde se faça questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de
exterioridades, mas que não pratica a caridade, não exerce a misericórdia, não dá comida aos famintos, não dá roupa aos nus, não dá agasalho e trato aos doentes, não promove propaganda do amor ao próximo, da necessidade de erguimento moral, do estabelecimento da verdadeira fé. Essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga única religião da qual não há salvação, não passa de uma figueira enfolhada, mas sem frutos. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos das religiões são as boas obras. Os dogmas só servem para obscurecer a inteligência. Os sacramentos para falsear os ensinos do Cristo. As festas, passeatas, procissões, imagens, etc., para consumir dinheiro em coisas vãs e iludir o povo com um culto que foi condenado pelos profetas em tempos antigos, no Velho Testamento e por Jesus Cristo no Novo Testamento. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. A religião do Cristo não consiste em ritual usado pelas religiões humanas. A religião do Cristo é a da caridade e a do Espiritismo é a da verdade. Perdão, vou corrigir porque eu desviei a frase aqui. A religião do Cristo é a da caridade e a do Espírito é a da verdade. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, a fé em dogmas, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a fé, isto é, a convicção da necessidade da prática da caridade. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo o que pedir em suas orações, sem dúvida receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que for de utilidade espiritual, assim como tornará apto a secar figueiras, dessas figueiras que perambulam nas ruas, seguidas de meia dúzia de bajuladores, dessas figueiras, como as religiões sem caridade, que iludem incautos com promessas ilusórias e com afirmações temerosas sobre os destinos das almas. A figueira sem frutos é uma praga no reino vegetal, assim como os egoístas e avarentos são pragas na humanidade. E as religiões humanas são pragas prejudicialíssimas à seara do Senhor, se não dão frutos e só contêm folhas. É estudada pelo lado científico. A parábola é um fenômeno, porque, de fato, Jesus, com uma palavra, fez secar a figueira, e nenhum sábio da terra é capaz de imitar Jesus. Encarada pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso do que vai acontecer aos homens semelhantes à figueira sem frutos e às religiões que igualmente só têm folhas. Nesta parábola, aprende-se ainda que a esterilidade é mal inevitável. Em todas as manifestações da natureza, aqui e ali, se vê a esterilidade como que desnaturando a criação ou transviando a obra de Deus. Nas plantas, nos animais, nos humanos, a esterilidade é nota dissonante que estova a harmonia universal. Na ciência, na religião, na filosofia, até nas artes e na mecânica, o ferrete da esterilidade não deixa de gravar o seu sinal infamante. Acontece, porém,
que, chegado o tempo propício, a obra estéril desaparece para não ocupar inutilmente o campo de ação onde se implantou. A figueira estéril da parábola é uma exemplificação de todas essas manifestações anômalas que se desdobram às nossas vistas. É longo, hein? Eu vou ler tudo, né? Por uma questão de lealdade ao texto. Para não sair do tema que devemos permanecer, que constitui o objeto deste livro, vamos comparar a figueira estéril às ciências humanas e às religiões sacerdotais. À primeira vista, não parece ao leitor que a parábola se adapta perfeitamente a essas manifestações do pensamento absoluto e autoritário. Vemos uma árvore, reconhecemos nela uma figueira, está bem entroncada, bem enfolhada, bem adubada. Vamos procurar figos e não há nenhuma fruta. Vemos uma segunda árvore, que deve ser a da vida. Reconhecemos nela uma religião que já permaneceu há muitos anos e vem sendo transmitida de geração a geração. Procuramos nelas verdades que iluminem, consolos que fortifiquem, ensinos que instruam, fatos que demonstrem, e nada achamos a despeito da grande quantidade de adubo que lançam ao redor desta mesma árvore. O que aí eu estou sendo leal ao que ele escreveu aqui, tá? O que falta ao catolicismo romano para se encontrar-se tão desprovido de frutos? Falta-lhe, porventura, igrejas, fiéis, dinheiro, livros, sabedoria? Pois não tem ele seus sacerdotes no mundo todo, suas catedrais pomposas, seus templos? Não tem ele com o seu Papa a maior fortuna que há no mundo, completamente estéril, quando deveria converter esse tesouro que os ladrões alcançam naquele outro tesouro do Evangelho, inatingível aos ladravazes e aos vermes? Não tem ele milhões e milhões de adeptos que sustentam toda essa hierarquia? Por que não pode a igreja dar frutos demonstrativos do verdadeiro amor que é imortal? Por que não podemos demonstrar a imortalidade da alma, que é a melhor caridade que se pode praticar? E o que diremos dos seus ensinos arcaicos e irrisórios, semelhantes a folhas enferrujadas de uma figueira velha? Do seu dogma do inferno eterno, do seu artigo de fé sobre a existência do diabo, dos seus sacramentos e mistérios tão caducos e absurdos que chegam a fazer de Deus um ente inconcebível e duvidoso. E assim como é a religião, é a ciência dos homens, destes mesmos homens que, embora completamente divergentes nos ensinos religiosos dos padres, por preconceito e por servilismo, andam com eles de braços dados, como se crescem na fé pregada pelos sacerdotes. Essa ciência terrena que todos os dias afirma e todos os dias se desmente. Essa ciência que ontem negou o movimento da terra e hoje o afirma, que preconizou a sangria para depois condená-la, que proclamou as virtudes do emético para anos depois execrá-lo como um deprimente, que hoje de seringa em punho transformou o homem num laboratório químico para amanhã ou depois condenar como desumano esse processo. E o que falta à ciência para solucionar este problema da morte, que lhe parece um fantasma funesto? Faltar-lhe-á adubo, mas não estão aí
tantos sábios? Não tem ela recursos disponíveis para investigação e experiência? Não lhe aparecem a todos os momentos fatos e mais fatos de ordem supramaterial, metamaterial, para serem estudados com método? Senhor, está vencido o tempo que concedestes, para que cavássemos em torno da árvore e deitássemos adubo para alimentar e fortificar suas raízes. Ela não dá mesmo frutos, e os adubos que temos gasto só têm servido para tornar a árvore cada vez mais frondosa e enfolhada, prejudicando assim o já pequeno espaço do terreno. Manda cortá-la e recomenda a teus servos que não só o façam, mas que também lhe arranquem as raízes. Ela ocupa o terreno inutilmente. Em 3 dias faremos nascer em seu lugar uma que preencha os seus afins. E tanto serão seus frutos, que a multidão que nos rodeia não vencerá apanhá-los. A esterilidade é mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas. Há pessoas que são estéreis em seus sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade. Outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, elas permanecem como uma figueira da parábola. Não há esterco, não há adubo, não há orvalho, não há água que as façam frutificar. Só o fogo tem poder sobre elas. Eu fiz questão de ler o texto completo para fugir à tentação da mesma reflexão, em outras palavras, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o que está aqui, a mesma parábola, interpretada aqui é do livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu respeitar o tempo de todos nós, né? Está dito assim aqui, ó. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nela não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se: que proveito disso se tirou? É esse risco que eu não quis correr, de trazer para nós uma reflexão do Evangelho e omitir essas severas reflexões do Caibar Schutel, principalmente porque a proposta é conhecer a obra dele. Por isso que eu pedi a vocês paciência para ler todo esse texto longo. Mas cabe a mim também fazer a minha parte, né? As reflexões que eu desenvolvi estudando essa parábola, e eu gostaria muito de destacar que há uma diferença no texto da parábola que está no livro dos Espíritos e do texto que está no livro do Caibar. É porque no livro dos Espíritos está São Marcos, né? E o outro são os outros dois evangelistas. Então o Caibar pegou o texto de Marcos e de Lucas, faz a referência certinha, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a versão é atribuída a Marcos. Então tem uma ou outra palavra diferente. E aqui tem uma coisa interessante que está no livro dos Espíritos, que fala assim:
que Jesus sentiu fome com os discípulos, chegou à figueira e não era tempo de figos. Aí fiquei pensando, então talvez essa figueira não fosse estéril. Ela não tinha figos porque não era tempo de figos. Aí eu perguntei assim, mas por que então Jesus fez essa demonstração? No meu entendimento, é uma questão de oportunidade, porque a gente sabe que Jesus nunca perdeu nenhuma oportunidade de passar uma lição. Então fez todo isso que a gente ouviu, para deixar claro aqui, ó, a figueira é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem. E deixando muito claro que o que se espera de todas as pessoas, de todos nós, de todas as instituições, é que a gente dê bons frutos, né? E refletindo ainda pensei comigo assim, peraí, né, Flávio? Pinheiro falou assim, peraí, né? Flávio gosta de brincar comigo sobre ele, peraí, figueira dá figos, mas manga dá manga, laranjeira dá laranja, não é assim? Abacateiro dá abacate. Pensando sobre isso, eu pensei na singularidade de cada um. Nós somos únicos, então nós temos papéis diferentes na sociedade, e o que Jesus e o Pai esperam de nós é nesse papel. Você não espera, Jesus não foi procurar mamão lá na figueira, ele foi procurar figos. De uma maneira bem simples, como é que eu entendo isso assim? Papel de mãe é ser mãe, papel de pai é ser pai. Papel de militar é proteger. Papel de professor é ensinar. Papel de industrial é desenvolver tecnologia e riqueza e assim por diante. Ou seja, o que Deus, o que Jesus espera de nós é aquilo que a gente está apto a produzir. E todos nós temos como produzir bons frutos. E não será exigido de nenhum de nós algo que não esteja ao nosso alcance. Em nada. É a cada um segundo as obras, mas a obra de cada um é de acordo com as suas competências. E aí eu fui pensar assim, mas esse não é o tempo de figos? Ou seja, se a criatura ainda não está preparada, pode-se exigir algo de quem não está preparado? É justo para nós esperar de uma criança ou ações de um adulto? Não é justo para nós esperar de um homem do povo, com instruções muito simples, que ele tenha alcances filosóficos brilhantes? Mas isso não quer dizer que ele não tenha entendimento. Então Jesus falou para todos nós, de um jeito que a gente pudesse compreender. Eu anotei aqui também, tem outra coisa que não foi destacado aqui, que para mim é o cerne da questão, paralelo à questão principal. Mas há algo extremamente importante, que é o poder da palavra, o poder da vontade, que Jesus deixou claro. Se você tem fé, se você acredita, que tem confiança, você diz para esse monte que saia daqui e caia no mar, porque no Cristo tudo é simbólico. Montanha é símbolo de dificuldade, montanha é símbolo de obstáculo. Jesus está falando assim, olha, do mesmo jeito que com uma palavra eu sequei a figueira, olhe também o poder da palavra. E nós temos que ter esse cuidado muito grande. Uma frase nossa pode erguer as pessoas.
uma frase nossa na hora errada, de um jeito errado, pode secar uma pessoa. Que a gente acha que matar é só dar um tiro, uma facada, mas se matar o sonho, se matar a esperança de alguém, isso é mais grave do que não dar frutos, porque isso é dar maus frutos, isso é produzir frutos envenenados, frutos amargos. Então, do mesmo, Jesus já está falando que não dar bons frutos já é gravíssimo. Agora imagina que nós estejamos produzindo maus frutos. E pior, se for intencional. Pois se Jesus já deixou claro que a simples inutilidade, a falta de ação no bem já é grave, imagina a ação persistente naquilo que realmente é mal. Eu fiquei fazendo eu gosto de exemplos bem simples, bem funcionais, para me ajudar a refletir. Fiquei pensando sobre isso, pensei assim, estou muito bem sentado na minha cadeira confortável, o chão está sujo, tem umas coisas caídas lá no chão, e a vassoura está lá na frente. Eu tenho escolha, eu posso levantar do meu conforto, pego a vassoura, pego a pazinha, varro o chão, jogo o descarto no lixo e a casa fica limpa, o ambiente onde estou. Então eu já fiz algo bom para mim mesmo e para quem vive comigo. Mas se eu não fizer nada, vai continuar assim? Não vai, porque a sujeira de hoje acumula com a de amanhã e a de amanhã com a de depois de amanhã. E depois eu estou morando no lixão. E a nossa vida é assim. Se a gente não cuidar de fazer as correções em nós, para que a gente comece a produzir frutos melhores, de acordo conosco, um simples varrer o chão. Uma coisa que seja essencial. A gente já está se colocando nessa posição de quem faz o bem. Um simples pensamento positivo, não é? E coloquei aqui também, para concluir, uma coisa bem simples, né? Já que Jesus fala tanto de planta e secou a figueira, eu pensei que assim, mas Jesus é a salvação da lavoura, né? Jesus não veio para sair sapecando as árvores. Não era, aquilo é um exemplo. Jesus é a salvação da lavoura. Aí eu pensei assim, mas então essa prece, essa parábola é extremamente importante. E eu pensei comigo, mas para mim mesmo, qual que é a grande importância? No sentido da salvação da lavoura, né? Jesus está me ensinando a não ser inútil. Jesus está me ensinando a investir em produzir algo melhor, que me engrandece, que me alimenta também. Lá diz que Jesus teve fome. E todos nós temos fome. E em respeitar o momento de todos nós, principalmente vocês que estão ouvindo isso, eu pensei assim, todos nós aqui temos fome. E precisamos do alimento que viemos buscar aqui. Por isso que essas reflexões são muito importantes, porque elas nos acompanharão. É o alimento que viemos buscar. Nós vamos pensar em nós, do jeito que vivemos, no sentido de onde podemos investir, naquilo que a gente já pode produzir de bom. Confiantes em Jesus, uma fé em Deus. E eu quero, por mim, falar do que... Aqui também fala de médios, de atividade mediúnica, mas eu vou falar disso por um outro ângulo. Em respeito a todos os evangélicos, a todos os católicos e demais religiões. Eu tenho esse dever moral, né, de acreditar que se não é tempo de figo, o dia será tempo de figo e os frutos podem ser muito saborosos e muito nutritivos. E toda instituição, ela é fruto coletivo.
Instituição é resultante de coletividade, mas dentro de qualquer instituição há indivíduos, há uma minoria de grande valor. E nesta casa, em outras casas que eu conheço, mais de uma vez, na própria literatura espírita, grandes espíritos, iluminados, amorosos, dedicados, que passaram pela religião católica e estão no plano espiritual, trabalham conosco, nos ajudando. Uma vez atendemos uma mocinha, é espírito, tá, gente? Aqui no trabalho mediúnico. A mocinha, conversando através da média, ficou claríssimo que ela era uma mocinha evangélica. Aí a gente conversa, respeitando isso, que é uma espiritualidade, a gente tem que respeitar. Aí do nada veio, encaminhamos uma moça, veio uma senhora evangélica, desencarnada do plano, e falou assim: olha, nós viemos buscar a nossa moça, a nossa menina. Nós temos a nossa comunidade. Quer fruto? Está aí o fruto da iluminação espiritual. Outra vez, aqui conversando no grupo mediúnico, 2 rapazes afogados, espíritos. Conversamos e tudo, encaminhamos, vieram os ciganos. Porque eles se identificam, olha, esses rapazes é da nosso grupo, estão na espiritualidade. Eu estou dizendo isso sem querer contradizer o Caibá Chuto, que eu concordo com muito do que ele está dizendo. Eu estou dizendo isso porque nós estamos numa época que é necessário usar todos os recursos positivos para que nós consigamos dar bons frutos. E o confronto religioso contra quem não pensa igual a nós é mau fruto. O respeito tem que ser para a pessoa, para o seu momento. Quando ela amadurecer, nos fundamentos que ela escolheu, ela dará bons frutos. Então eu aqui quero concluir com essa palavra de respeito que eu espero de mim mesmo para com as demais pessoas. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Foi longo, porque o texto é longo, e que nós possamos levar os bons frutos dessa reflexão. Boa noite.